Olá, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesse dia abençoado. Tudo bem, professor? Tudo bem. Realmente é um prazer estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Vamos dar início ao nosso programa, uma leitura do capítulo do livro As Coisas da Vida e do Espírito, volume 2, no capítulo 21, os exemplos que nos ensinam. A vela acesa por tua mão demonstra que foste tu quem se iluminou primeiro. Não perca tempo com o passado. Olhe para frente e faça o bem que puderes. As pessoas estão carentes de ti, não do teu ter. Devemos ao menos tentar abolir os sentimentos mesquinhos. Façamos o bem até que nossas forças não aguentem. Como nos ensina a doutrina consoladora, abre aspas, seremos responsáveis por todo o mal que possa decorrer de um bem que nós deixamos de realizar quando poderíamos tê-lo feito. Fecha aspas. Abre aspas, o verdadeiro e único professor que temos é aquele divino amigo que se deixou matar para transformar a própria morte em aula de humildade, a ensinar a responsabilidade por tudo que fazemos e a demonstrar que a vergonha é o patrimônio dos que matam injustamente, ao passo que a glória é a coroa dos injustiçados que aceitam os fatos sem revolta nem ódio contra os agressores. Fecha aspas. Página 120, Sob as Mãos da Misericórdia, Ide, editora, André Luiz Ruiz. Pegue a faca pelo lado cego e use a parte cortante para cortar a vaidade e o interesse próprio. Utilize as ferramentas adequadas para moldar o teu crescimento, buscando também elevar a sociedade ao nível da igualdade. Ainda hoje, há quem tente nos calar, assim como a Igreja Católica fez com Galileu Galilei na época da Inquisição. Encontre meios de divulgar o bem, o bom e o belo, e vá contagiando as pessoas para que elas se multipliquem como formadoras de opinião no bem, para o bem, e que atendamos ao pedido de Jesus de formarmos comunidade de paz social. Ele deixou-nos exemplos a serem seguidos. Então vejamos que nós temos uma infinidade de exemplos que o Mestre nos deixou, que as doutrinas evangélicas nos fazem seguir. Basta ter boa vontade, basta querer seguir o bem. Nós temos em volta de nós, quer seja aqui, lá, acolá, uma série de violências, uma série de desmandos, uma série de maus exemplos. Basta nós escolhermos o que nós queremos para nós e temos em mente o que Jesus nos ensinou. Façamos ao outro, façamos ao nosso semelhante aquilo que gostaria que ele nos fizesse. Se agirmos assim e contagiarmos a todos para que hajam assim também, o mundo melhorará indefinidamente. Façamos isso. Não é mesmo, Daisy? Sim. Hoje nós teremos um programa um pouco diferente, com um apanhado de perguntas dos nossos internautas, que uma se assemelha à outra, e a gente, para não ficar tão extenso, para responder a todos, nós fizemos aqui as perguntas. Podemos começar, professor? Sim, claro, podemos sim. Qual é o teu Deus? Legal, uma pergunta direta, né? E foram várias. Que se está perguntando para mim, se está perguntando para você, se está perguntando para qualquer um que nos assiste, né? Mas vamos lá,
vou interpretar essa pergunta como sendo a pergunta diretamente a mim. Qual é o meu Deus? O meu Deus é, além de ser essa referência do Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, causa primeira de tudo, o meu Deus é você. O meu Deus é o que eu vejo na natureza, os animais, os vegetais, as flores que desabrocham. É Deus presente em tudo. Mas o mais importante é que Deus está nos meus irmãos, nos irmãos que eu encontro pelo caminho. Sejam eles ricos, miseráveis, pobres, sejam eles trabalhadores, sejam eles acamados, sejam eles sãos, sejam eles enfermos, são todos os meus irmãos. São aqueles que eu enxergo Deus nele. E imagine que se a gente conseguir introspectar essa ideia de que Deus está naquele que eu vejo, naquele que você vê, aquele que não tem a visão dos glóbulos oculares, mas que sente o outro, e sentindo o outro sente Deus, que fantástico seria, né? E como nós seríamos petulantes de dizer que Deus está naquele que a gente vê, seja ele rico ou pobre, ou essas situações que coloquei aqui? Ora, simples, né? Basta seguirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Até mesmo porque Jesus disse que nós somos deuses. Porque é verdade, os meus filhos, eles além de carregar o meu sobrenome, eles têm essa identidade, eles falam iguais a mim, eles são religiosos, têm a religiosidade igual a mim. Então, nós somos criaturas do Criador. E assim, nós realmente nos identificamos como os deuses. E eu não posso fazer mal a um Deus, a alguém semelhante, à imagem e semelhança de Deus. Então, que a gente possa enxergar em cada um e nas coisas da natureza, enxergarmos a resposta. Quem é Deus? É tudo isso. É assim, Deise? Sim, muito bem respondido, professor. A próxima pergunta é: como acreditar na vida futura? Legal. Essa coisa de acreditar na vida futura abre, assim, um leque para a gente ter esse entendimento. Porque se nós falarmos da doutrina espírita, uma doutrina de 1857, mas é a doutrina que fala claramente a respeito dos espíritos e aquilo que os espíritos nos revelam, ou seja, que a gente tem uma vida após a morte, após o túmulo, e então essa vida já é uma vida futura, já fica bem mais fácil. Mas também a doutrina nos dá conta de que, a doutrina espírita nos dá conta de que nós já tínhamos esses ensinamentos há milênios atrás. Profetas
profetas que antecederam o nosso Mestre Jesus já falavam a respeito da vida futura. Jesus usa, inclusive, algumas referências sem mencionar o autor, mas ele usa algumas palavras de que outros que antecederam a sua chegada aqui na Terra e que falavam desta vida futura. Sócrates é um deles. Mas vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós selecionamos aqui no capítulo 2, quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Jesus diz, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está em João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então Jesus já fala de um outro mundo e já fala da verdade. Aqui houve um ponto, aqui que quando ele diz: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, ainda Pilatos insistentemente ainda pergunta para ele, né? E o que é verdade? Jesus se cala porque sabia que, falando mais profundamente, além de Pilatos não compreender, ainda iria, pela sua própria ignorância, se revoltar sobremaneira com Jesus. Mas aqui vamos ver um pouquinho mais adiante o que fala a doutrina espírita. O espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas da da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui, a seu grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo patente, fica a verdadeira justiça de Deus. Então isso, Allan Kardec está escrevendo pelos benfeitores em 1857. Agora, hoje é tão farto, hoje, tantos anos depois, é tão farta, há tanta demonstração da vida futura que seria até desperdício a gente
comentar e comentar, porque tantos filmes espíritas que mostram baseado em fatos reais, como Minha Vida em Outras Vidas, que, salvo engano, foi até comprovado por universidades, e tanta comunicação depois com o nosso saudoso Chico Xavier, aqui no Brasil, que escreveu 450 livros ou um pouco mais, com psicografia de irmãos nossos espíritos que estavam e estão nesta vida futura. Saber que existe uma vida depois dessa. E que nós, quando voltamos ao planeta Terra, voltamos aqui no Brasil, na China, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do planeta, para nos aprimorarmos. Voltamos ou como homem ou como mulher, porque o espírito não tem sexo. O que tem sexo é esse envoltório, esse barro carnal. Então nós podemos, de forma até brilhante, né, fantástica, essas idas e vindas para que a gente possa se ajustar, acertar naqueles pontos que nós erramos. Então, nós temos aqui para dizer para vocês: leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, estudem, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é o cristianismo redivivo. São a vida como Jesus apresentava, as parábolas, e pormenorizada, com entendimentos mais fáceis para nós compreendermos. Tá ok, Daisy? Tá ok, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco. Já já a gente volta.